Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vinda ao Café com a Tati. Essa é a nossa 5ª temporada e o 5º episódio diretamente aqui do estúdio da Prodígimos. Então, muito obrigada a Mel, que está sempre aqui comigo, então me ajudando nessas tecnologias. E eu agradeço muitíssimo a você que está aí assistindo e trazendo para a gente perguntas importantes a respeito da menopausa. Esse é um especial, né? É uma temporada especial para mulheres. Serão 25 episódios, a gente está no 5º, então tem muita coisa legal que vai vir por aí. Então, de pronto, a gente começa porque essa é a segunda parte de um assunto que eu amo, porque eu sou personal trainer, que é o exercício físico. E aí, vamos discutir como é que a gente faz efetivamente o exercício físico dar certo, trazendo os resultados que a gente espera nesse período da menopausa. Sem mais delongas, vamos começar? Então vamos pensar. Antes de mais nada, se você chegou aqui nesse episódio, é sinal de que você quer fazer escolhas com melhor qualidade. Escolhas mais assertivas para que o resultado seja eficiente, correto? Mas antes de você assistir esse episódio que vem aí com todas as dicas para você escolher o seu exercício e treinar com qualidade, eu tenho que te fazer um convite para assistir o 4º episódio. E por que isso? Porque no 4º episódio, que é a parte 1 sobre menopausa e exercício físico, você precisa entender por que, afinal de contas, você vai fazer esse exercício. Será que é só para melhorar esse corpo por fora? Será que esse é o único objetivo? Ter o músculo torneado, ter os braços mais definidos, a perna mais definida? Será que é esse o objetivo do exercício físico? E ontem, organizando as coisas para trazer para vocês e finalizando as minhas estruturas aqui eu faço um PowerPointzinho para eu seguir. PowerPoint é uma coisa tão antiga, né, gente? Eu faço um Canva, tá? Uma apresentação no Canva. E aí, eu fazendo, claro, que eu assisto os meus episódios, até para ter um senso crítico daquilo que eu tô falando. E eu tenho que dizer para você que eu tô muito orgulhosa do trabalho que eu tenho trazido aqui. E eu fiquei me perguntando, será que eu devo compartilhar isso com quem tá me assistindo? Mas eu vou te dizer que a gente está pouco acostumado a comemorar as coisas e a dizer que está feliz, né? E orgulhoso por aquilo que faz. E eu estou muito orgulhosa daquilo que eu tenho feito e trazido aqui para vocês. Então, tem sido estudado, executado, planejado com muito carinho. E é o melhor de mim aqui nesse vídeo. Então, pode ter certeza que a minha felicidade, eu quero que ela chegue até você, porque tudo tem sido feito com o que eu faço de melhor, que é estudar e trazer conteúdos. Então, aproveite, vai lá, entenda que a importância do exercício físico é muito mais profunda, e é profunda mesmo porque é interna, do que simplesmente fazer as 3 de 10, 45 de intervalo, como eu falo sempre, né? Só para você ficar bonita, só para você ficar melhor, só para você ficar mais altiva, não é isso. Tá? Então, corre lá. Eu não vou me alongar aqui falando sobre isso, não. Mas eu fiquei muito satisfeita com o que eu assisti. Então, a partir do momento que você entende qual é o objetivo do exercício físico, fica muito mais fácil você escolher melhor qual modalidade, quanto tempo, qual a intensidade você vai fazer seu exercício e, claro, discutir isso com o profissional de saúde que te acompanha, com o personal trainer, com o professor da academia, para que os dois consigam adequar um treinamento personalizado para você, tá? Então, vamos lá. Além disso, o que é fundamental que você entenda? Investir no seu exercício físico, esse é o momento de você anotar. Investir no seu exercício físico tem um custo-benefício importante para a sua saúde. Porque você vai gastar muito menos com medicamentos lá na frente. Então, de pronto, você não se convenceu de que é importante fazer exercício? Pensa no bolso. Pensa que lá na frente você vai gastar menos com medicamento para todas as doenças que a gente pode pensar com relação à síndrome metabólica. Então, hipertensão,
diabetes tipo 2, suplementos em geral, um monte de medicação, de dor de cabeça, de enxaqueca, de repente até a de depressão. Então a economia mesmo, tá? A economia é muito maior quando você faz exercício. E eu tenho visto, né? A gente tem visto uma tendência dessas academias low cost, essas academias de baixo custo que a gente chama, e é uma febre. Em todas as cidades você tem uma academia nesse nível, né? E aí a gente se depara com um preço muito baixo e equipamentos de muita qualidade. E se você fizer a conta no final do ano, se você for a essa academia que você paga lá no cartão, no seu plano anual, que é o plano mais barato, tenha certeza absoluta que esse é o seu melhor investimento no ano, tá? E eu vou no final do vídeo tentar te convencer disso se você ainda não se convenceu. E aí, vamos lá. Além desse exercício físico pensado nas 3 de 10, 45 de intervalo, além do físico que você vê melhorando a cada vez, a cada sessão, melhorando até mesmo durante a sua sessão de treino que você olha no espelho e fica admirando, a gente tem outros fatores para pensar no exercício. E a gente começa com composição corporal. Então tenha certeza que a prática de exercício físico de forma regular e planejada vai contribuir para a mudança da sua composição corporal, positivamente, tá? Fora isso, resistência cardiorrespiratória, resistência muscular localizada, força, flexibilidade, equilíbrio, são todos componentes que você vai trabalhar de forma muito favorável, de forma muito positiva para melhorar ainda mais a sua saúde. Então continua com o seu bloquinho aberto, tá? Mas para as pessoas que estão chegando e que não sabem quem é essa que vos fala, eu vou me apresentar. Eu sou a Tati Miller, Personal Mev. E por que Personal Mev? Porque eu venho do Personal Trainer, mas me certifiquei internacionalmente em medicina do estilo de vida no final do ano passado, em 2025. E a partir de então, venho aqui cuidar da sua saúde de uma forma muito mais global, muito mais completa do que eu já fazia como personal trainer. Tá? Trabalho aí como personal desde 2004. E estou aqui no estúdio da Prodígimos desde 2022, trazendo um programa de qualidade para você. Esse foi o motivo pelo qual eu migrei do Instagram para o estúdio, para trazer um conteúdo, não só um conteúdo que eu estudo, que eu busco, que eu faço as minhas pesquisas na internet, mas sim uma transmissão, uma qualidade de imagem, de som. Então é por isso que eu tô aqui, eu me sinto muito acolhida, muito obrigado. Todo mundo da Prodígimos, né? Em nome da Mel, sinta-se abraçada aí. E a você aproveita que é esse o momento de... É o momento de você se inscrever no canal se ainda não se inscreveu. É o momento de você curtir os nossos vídeos para que eles possam chegar a mais pessoas. Deixar o seu comentário. Sempre que você precisar de um artigo, pode perguntar que a gente coloca aqui. E compartilhar com as suas amigas que estão na mesma fase em que a gente, né? Afinal, por que a gente? Porque eu também sou mulher. Tenho 50 anos mais. Daqui a pouco faço 51. Meu aniversário é sempre uma festa. E claro... Estou na menopausa e esse também é um momento de autocuidado. Toda vez que eu estudo para trazer um conteúdo para vocês, eu estudo para que eu melhore a minha saúde também. E isso que é importante. A gente está no mesmo barco, literalmente no mesmo barco, tá? E o que a gente precisa pensar falando de exercício físico na menopausa? Eu tava vendo meu outro vídeo, né? E eu vou cortar ainda essa parte. Tem uma hora que eu tomo um gole aqui do meu café. Gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu faço um barulhão nesse microfone. Que eu falei, meu Deus, o que é isso? A pessoa... Eu dei risada sozinha na minha casa, ouvindo um glute. Mas é isso. Vida real é aqui e eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Então pode dar risada aí na sua casa você também. Aproveita e me manda aí uma informação nos comentários. Qual é a parte aqui que você acha mais engraçada, que eu posso cortar e deixar como um meme pra gente se divertir? Porque a vida tem que ser leve. Mas para que ela seja leve, eu preciso
pensar em algumas coisas importantes e a primeira delas é a inatividade física. É a quarta causa principal de aumento de risco de morte no mundo. Eu devia dar 1 minuto de silêncio, né? Mas 1 minuto é muito tempo pra gente aqui. E eu não tô falando isso, esse 1 minuto de silêncio é em função da morte, mas é 1 minuto de silêncio para você pensar o quão inativo você tem sido nos últimos dias. E o que é ser inativo? É efetivamente não se movimentar. Você já trabalha sentado o tempo todo, chega em casa ainda fica na TV ou fica no celular, cada vez você faz menos movimento. Então é isso que a gente precisa pensar. E aí, consequentemente, a baixa aptidão cardiorrespiratória, então é a baixa capacidade que o seu coração, que o seu pulmão, que todo esse sistema cardiorrespiratório atua, né, que trabalha, faz com que você se sinta frágil. Se torne frágil. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente for escolher não fazer exercício no dia? Exercício físico faz parte do seu tratamento de saúde. Eu não estou aqui dizendo que é para você ficar mais bonita nessa fase. Eu estou aqui dizendo que é o seu momento de saúde sem ter que abrir potinho ou engolir cápsula. Porque o que vai te trazer uma saúde real é a movimentação dos seus músculos. É o bombeamento do seu sangue, é a troca de oxigênio. Então vamos direto ao ponto, tá? Lembra? Sem enrolação. Vamos falar de coisas importantes aqui como frequência, intensidade, tempo do exercício, tipo do exercício, tempo desse exercício, volume e progressão. E logo que eu cheguei no estúdio, falei para Mel que eu já ia começar com esse exemplo, né? Ela já chegou contando para mim que voltou das férias já ativa. Mais ativa do que terminou o primeiro semestre. Então, já voltou para a academia, já fez um monte de exercícios diferentes, já está se sentindo melhor. Então, eu já vou começar aqui dizendo para você, anota no seu caderninho, que de tudo isso que eu te falei, a frequência do seu exercício é o mais importante para você trazer os resultados que você deseja. Treinar 1 vez por semana é bom? Se é o que a gente tem, melhor do que não treinar nunca. Treinar só no final de semana é bom? Mesma coisa. Se é o que a gente tem, melhor do que nada. Sem dúvida nenhuma, eu já li artigos científicos mostrando que se você treina só no final de semana, e eles avaliaram os jogadores de futebol, daquele joguinho de futebol do domingo, do sábado e do domingo, que depois tem a resenha, né? Mas avaliaram essas pessoas que jogam futebol no final de semana e eles melhoram as suas capacidades físicas, tá? Suas respostas ao exercício são reais. Então, não abandone o exercício do final de semana. Não fala, só no final de semana eu já não vou. Não vá. É importante para a melhora da sua saúde, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, quanto mais vezes por semana você treinar, melhores serão os resultados que você vai ter a longo prazo. Ah, mas essa semana não deu. Tá bom, essa semana você não foi 4 dias, não tem problema. Foi só 2, ótimo. O que você vai fazer na próxima semana? Tentar fazer os 4. Mantenha essa frequência para que seu corpo consiga perceber as respostas a longo prazo do exercício. Intensidade. Eu vou trocar um pouquinho. Eu coloquei aqui na ordem, coloquei o tempo lá atrás, né? Mas eu vou puxar o tempo para frente. Por quê? Porque além de eu fazer exercício físico na maioria dos dias da semana, e lembra que seu corpo não tem calendário, tá? Só para dizer, né, que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Ainda mais agora que as academias não fecham, aproveita. É o tempo. Antigamente, a gente tinha o olhar de que treinar menos que 1 hora não surtia efeito. Mas a gente tem hoje a ciência confirmando que treinos que podem levar até 11 minutos, eu vou dizer de novo,
11 minutos. Apenas 11 minutos de treino já conseguem trazer respostas positivas, agudas e crônicas ao treinamento. Ah, então eu vou fazer yoga todo dia por 11 minutos. Isso vai me trazer uma melhora? E aí a gente vai no tipo do exercício. Vou completar já, mas só para falar da yoga. Vai te trazer melhoras. A minha pergunta para você é: qual é a melhora que você precisa? Então aí muda de figura. Tá? Então pensa comigo, frequência. A partir de 11 minutos... Olha eu viajando aqui. Frequência. Quanto mais vezes na semana você treinar, melhores serão os resultados para o seu corpo. Vamos falar de tempo de treino. A partir de 11 minutos. Qualquer tempo é positivo para o seu corpo. Eu não tenho tempo hoje para treinar porque eu não vou conseguir treinar 1 hora. Esquece isso. Vai lá, faz o que é possível para aquele dia e vai embora para casa. Antes de você deixar de ir ou se convencer que você não precisa ir, faz o inverso. Calcula rapidinho quanto tempo você ficou sentado no dia de hoje, se você treinar no final do dia. Se você treina pela manhã, pensa antes de decidir não ir, quanto tempo você vai ficar parado no dia de hoje. E aí você se convence a treinar, mesmo que sejam 11 minutos. Ah, Tati, mas sempre falam que eu preciso treinar mais tempo, 45, 50 minutos, 1 hora, 1h30. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu treino musculação 2 vezes por semana. Meu treino de musculação não passa de 29 minutos, 34 minutos quando ele é longo. Mas sabe o que eu percebo enquanto eu tô na academia? Que é a mesma academia que você vai. Ah, é uma academia de musculação comum. Eu tenho o meu estúdio, mas eu treino numa academia. E o que eu mais vejo são as pessoas perdendo tempo no celular. São as pessoas perdendo tempo conversando com o outro, com o coleguinha, com o professor, que também é positivo, mas faça isso depois do treino, porque o intervalo é importante para questões bioquímicas, para recuperação muscular. Então, cada tempo de intervalo tem um motivo de ser. E aí você pega e começa a zapear no celular, a passear no celular, e seu intervalo viram 3 minutos. O que aconteceu com a sua série? Nada. Porque seu corpo é inteligente, ele se adapta. Então não adianta você ir lá e colocar na última barra de carga do equipamento, fazer a sua série e descansar 6 minutos, 3 minutos. Tudo depende do que você quer. Então, falamos da frequência, falamos do tipo do exercício, falamos do tempo. Vou falar um pouquinho mais sobre o tipo do exercício para a gente fechar, porque eu falei só sobre a yoga, né? Quando a gente fala de exercício, qual é o exercício? Agora a gente tem uma nova modalidade em voga, né? Em moda, que é o hidrox, né? Que é uma modalidade que nasceu aí do braço do CrossFit. Mas eu vou dizer para você que qualquer modalidade serve, desde que você tenha frequência, desde que você faça com tempo adequado, com intensidade adequada. Então, nunca vai ser a modalidade. Não é a modalidade de bike indoor que emagrece. É a frequência com que você se motiva a ir. É a intensidade com que você pedala em cada uma das músicas propostas pelo instrutor. É a motivação com que você treina para efetivamente cada sessão aumentar a sua carga. Eu lembro que lá atrás, quando eu dava aula de hidroginástica, o que acontecia? Houve por um período, acho que ainda eu já não dou aula de hidroginástica há bastante tempo, mas a gente recebia muitas senhoras, principalmente as mulheres, que vinham indicadas pelo ortopedista porque não havia impacto.
Um dia a gente discute sobre isso, que não é bem essa a verdade. Mas eram mulheres, senhoras com problemas ortopédicos, joelho, quadril, coluna, que não gostavam de água, que não sabiam nadar, mas a hidroginástica estava tão em voga, estava tão na moda, que todo mundo era indicado para fazer hidroginástica. Tudo bem. Mas qual era a intensidade dessa hidroginástica? A intensidade era assim, ó. Jogando aguinha no ombro, aquela coisa frouxa, aquele passeinho, aí dava risada, ia para um lado, ia para o outro. Efetivamente, aquele exercício surtia efeito como era proposto? Não. Por que não? Porque mesmo dentro d'água, você precisa fazer força para conseguir trazer uma resposta para o organismo. E a água é relaxante. A água pode ser estimulante também, mas normalmente as águas, a temperatura da piscina que se faz hidroginástica é uma temperatura muito tranquila, agradável. E aí o que parece? Parece que você está em Caldas Novas passando férias. E aí o que você faz? Forma um grupinho de amizade e efetivamente fica igualzinho eu vejo o pessoal hoje fazendo musculação. Uma festa. Mas cadê o treino? Cadê a resposta muscular? Cadê a força que você precisa? Aí você fala, sabe o quê? Que o exercício é ruim. Que a academia não presta. Que o professor montou um treino errado. Vamos pensar sobre isso. Então, qual é o tipo de exercício para mim? Anota no seu caderninho. O que você mais gosta. Porque o que você mais gosta, você não desiste. Ah, Tati, mas eu não gosto de nada. Faça o que é mais fácil para você. O que é fácil? Perto da sua casa, ou com alguém que é seu amigo que vai te passar a pegar você, ou vocês vão juntos, se encontram lá, tenha companhia. Crie alternativas de facilidade para você não desistir se você não gosta. Mas se você gosta de treinar, se você entende qual é o objetivo e tem vontade de continuar, então efetivamente busque aquele que você mais gosta. A partir daí, percebeu a evolução em todos os aspectos que a gente falou anteriormente, composição corporal, resistência muscular, força, flexibilidade, tá percebendo essa melhora? Aí sim, você começa a procurar informação sobre, na fase em que você está, qual o melhor exercício. Aí a gente pode trazer, aproveita, deixa aí sua pergunta, seu comentário, deixa seu comentário aí embaixo para a gente discutir a respeito. Qual é o tipo de exercício? Tem alguma dúvida sobre esse tipo de exercício? A gente pode te ajudar. Mas no momento, eu indico aquele que você gosta, aquele que é mais perto da sua casa, tá? E aquele que você tem facilidade para executar, para não desistir. A melhor academia, se ela for longe da sua casa 2 km, você já vai desistir no segundo mês. Mesmo que você já tenha pago. Isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Tá? Tudo que a gente não gosta, a gente desiste. E se você não entende a importância do exercício e não se força a pegar gosto por aquele momento, porque a gente consegue mudar esse hábito, você não vai ver os efeitos que precisam ser vistos, né? Os efeitos que você está buscando. O que significa volume, Tati? Então, a gente falou de frequência, falamos de intensidade, tipo, tempo. O que significa volume? Volume é... Escutei hoje. Voltei para a academia, fiz escada por 20 minutos. Aí eu pergunto assim, tá bom. Fazer escada, para quem não conhece, escada é uma escada, tá? Tá numa máquina e você fica subindo os degraus. Aí é engraçado, porque se a gente mora no prédio e não tem elevador, a gente xinga, né? Mas a gente vai pra academia, paga pra subir escada. Mas se faltar a energia do prédio, chora. É impressionante, o ser humano é uma loucura.
Mas aí a pessoa foi lá e fez 20 minutos de escada. E escada tem uma questão interessante. Ela trabalha muito o coração, claro, né? Trabalha grandes volumes musculares, porque envolve membro inferior. E quanto mais você sobe escada, você já subiu os degraus do seu apartamento, você sabe que chega lá em cima, no 5º andar, eu moro no 5º andar, chega lá em cima, o coraçãozinho tá na boca. E aí você faz isso em uma velocidade acelerada por 20 minutos. Quem sofre se não estiver com adaptação? Sua articulação, ou do quadril, ou do joelho. Se você já não tem um glúteo muito forte, um bumbum muito forte, e faz escada por muito tempo, eu tô aqui visualizando outros problemas, né? Por isso que eu dei essa pausa. Você pode ter uma inflamação no quadril. Por que eu tô dizendo isso? Porque você sai, por exemplo, por que você não faz 20 minutos de caminhada na sua primeira semana? Porque caminhada você considera fácil. Mas você quer fazer o transporte porque você considera difícil. E aí você tá tão motivado que você faz os 20 minutos de transporte, né, ou de escada, mas você não faz os 20 minutos de caminhada. Você não adapta o seu corpo e já quer fazer o que é difícil. Por um tempo maior. Vou trazer um outro exemplo. Grupos de corrida. Você nunca correu na sua vida, mas você quer fazer parte porque a corrida tá em moda, porque a corrida tem um monte de coisa legal para fazer, as medalhas são sensacionais, as camisetas viram colecionáveis, as amigas também vão. E aí você quer começar hoje, a corrida é domingo, você já quer correr 5 quilômetros. E aí eu te pergunto, você faz, mas quem sofre? Seu corpo. Seu corpo sofre. Então a gente precisa pensar em progressão. Como é que eu faço essa progressão? E a progressão é o volume. Quanto de tempo de treino, quantas séries, quantas repetições, quanto tempo de intervalo, tudo isso conta no volume de treino. E além disso, você tem que pensar num volume diário ou da sua sessão, num volume semanal, num volume mensal e num volume anual de treinamento. Porque aí você se machuca e põe a culpa no tênis. Porque você se machuca e põe a culpa em qualquer coisa, menos no volume que você está treinando. Porque afinal de contas o treinamento virou terapia. O treinamento virou a minha válvula de escape. E a gente sabe que é isso mesmo. Mas eu preciso entender que esse treinamento tem que ser adequado. Esse treinamento tem que ter planejamento, progressão. Porque eu não posso esquecer, eu não posso deixar de dizer aqui para você que o exercício físico é um momento de estresse. Não é um negócio bacaninha. E a gente acha a coisa mais bonita do mundo treinar agora, né? Tá todo mundo achando lindo. Porque tem toda uma moda, né? Todo um contexto. Você vai com a mesma camiseta, você vai com não sei o quê, aí você compra isso, compra aquilo, uma série de equipamentos, tem tudo. E fora as garrafinhas. Que se você não for com garrafinha no treino, menina, o treino não é o mesmo. Não vai dar o resultado que você quer. Se você não tiver aquela garrafinha que vem com o canudinho 1,5 litro, é uma loucura. Mas efetivamente o treinamento tá todo errado. Então tenha um pouco mais de cuidado. Vamos falar dessa progressão. Tá bom, Tati, eu entendi, vamos começar devagar, mas e aí, como é que a gente faz essa progressão? Bom, primeiro, quem tem que fazer, quem tem que planejar essa progressão é o profissional de educação física. Tá? Ele tem que ter o olhar e o cuidado das estruturas esquelética, muscular, articular e, claro, cardiorrespiratória. Por isso que eu falo, não é a modalidade, mas é quem está treinando. Quem é você para começar a correr? Porque qualquer exercício físico vai emagrecer,
Qualquer exercício físico vai trazer força. Qualquer exercício físico vai melhorar sua flexibilidade. Qualquer exercício físico vai melhorar seu equilíbrio. Qualquer exercício físico vai melhorar sua composição corporal. Mas a minha pergunta para você é: de que forma você vai treinar? E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que não é sobre 3 de 10, 45 de intervalo. O que a gente precisa pensar, então? A gente precisa estruturar pequenas metas semanais para te ajudar a pensar em todos esses pontos que eu acabei de falar. Como é que a gente faz isso? Primeira semana de treino. Você vai para academia. Escolhe o que você vai fazer. Depois que você conversou com o professor, organizou quem vai organizar seu treino, né? Quem vai planejar seu treino, discutiu com ele o que você quer fazer. Ok, vamos começar pelo que você gosta. O que você gosta de equipamento aeróbio? Vamos fazer tudo. Gosta de uma aula de zumba? Ótimo, inclui na sua semana. Gosta de uma aula de pilates? Inclui na sua semana. Tudo é bem-vindo, desde que bem planejado na sua agendinha e sem falta. Tá? Quanto menos eu faltar, melhor. E aí você coloca como meta melhorar a progressão da sua carga. Eu conheço pessoas que estão com o mesmo treino há 3 meses. 2 meses fazem exatamente o mesmo exercício, mas não é esse o problema é que faz exatamente com a mesma carga. Tem pessoas que passam um ano inteiro caminhando no mesmo percurso, sem mudar o ritmo, sem mudar a direção, sem mudar a velocidade. Vai todos os dias falar, eu caminho, é uma beleza, mas não emagreço. Vai também? O exercício é exatamente do mesmo jeito. O que seu cérebro faz? O exercício não é um estresse? Ele se adapta. E aí, se ele se adapta, ele gasta menos energia. Se ele gasta menos energia e você consome a mesma coisa, o que vai acontecer? Você vai engordar. O exercício não vai fazer efeito. Então, é isso que você precisa pensar. Em variabilidade, em estrutura, em planejamento desse treino com metas. Mais importante do que a gente ir pela moda, né? O que a gente pode falar de moda em termos de metodologia de treino? O HIIT, High Intensive Training. Alta intensidade, é um treinamento de alta intensidade ou um treinamento intervalado de alta intensidade, tá? O que significa isso? Significa que você faz exercícios mais acelerados ou mais intensos em tempos menores e vai ajustando isso. Tem infinitas possibilidades, tá? Mas essa é uma metodologia que por muito tempo as pessoas dizem, emagrece muito, é eficiente. Tá bom, mas quem é que pode fazer isso? Qualquer um? Treinar em altíssima intensidade é para qualquer um? Para o iniciante, para o avançado, para o intermediário, para um cardiopata, para quem está com colesterol alto, para quem está obeso. Então, a metodologia é importante. Mas mais do que a metodologia, é importante você ficar distante do comportamento sedentário. E o comportamento sedentário é isso que a gente tem uma tendência a fazer todos os dias. Sentar, sentar, sentar e sentar. E no final do dia, deitar. Fuja do seu comportamento sedentário. Quando a gente fala disso, a gente precisa entender qual é a diferença entre fazer atividade física, e essa é uma briga que eu falo desde a primeira temporada, tá? Uma briga de conceitos. O que é atividade física e o que é exercício físico? Atividade física é qualquer movimento, tá? Vai sair para ir ao supermercado a pé, atividade física. Vai fazer uma caminhada lá no seu percurso do bairro onde tem uma ciclovia e você caminha com ritmo frequente. Exercício físico.
tá? Vou andar de bicicleta. Vamos pegar aí a bicicleta no final de semana e vamos dar um girinho com os amigos, tá bom? Atividade física. Não, vou fazer um pedal de 20 quilômetros, tem uma subida onde eu vou fazer com uma intensidade 2, vou fazer uma descida em intensidade 5 porque eu quero girar alto. Isso é exercício físico. Exercício físico é estruturado, planejado, organizado, tem uma sistematização para que o efeito disso acabe trazendo adaptações importantes ao organismo, tá? Mas os dois fazem bem à saúde. Ser ativo fisicamente e treinar com regularidade. Posso ir para academia e só caminhar? Pode, você vai sair da inatividade, vai sair do comportamento sedentário, teve um dia muito estressante, relaxa caminhando. Seu cérebro agradece, seu corpo também. O que significa ter aptidão física, Tati? A gente ouve tanto sobre ser apto, estar apto. Principalmente quando a gente fala em processo de envelhecimento, a gente precisa pensar que para ter um envelhecimento saudável, e a gente tem lá no episódio 2 falando sobre isso, conceituando o que é um envelhecimento saudável, corre lá para você assistir, mais do que passar os anos, é importante eu chegar na longevidade com aptidão física para manter a minha autonomia. Para que eu consiga ter força suficiente para fazer minhas atividades da vida diária, ter flexibilidade suficiente para manter as minhas atividades da vida diária. Então, para eu ter qualidade de vida, eu preciso ter aptidão física. E é engraçado que a gente só presta atenção nisso quando o médico chega para mim e fala: você precisa fazer exercício. Porque enquanto o médico não me provar que eu tô doente, eu não me mexo. Mas quais são as diretrizes das organizações hoje preocupadas com a saúde no mundo? As diretrizes são: eu devo fazer 150 minutos por semana de uma atividade leve. O que é uma atividade leve? Pode ser uma aula de bike, se você não fizer nas intensidades que o professor está chamando, né? Se você não consegue fazer, mas ela se torna leve porque você está ali, está dividindo o espaço, mas está pedalando tranquilamente. Qualquer caminhada, a hidroginástica é uma atividade leve. Então, você precisa acumular 150 minutos de atividade leve. Ou 75 minutos de atividade vigorosa ou intensa. Então, eu não tenho tempo essa semana, a semana vai ser muito corrida. O que eu faço? Diminui seu tempo de treino. Mas treine forte. E aí cabe o HIIT, aí cabe uma corrida, aí cabe intensidades maiores dos seus exercícios, intervalos menores de duração. Entende essa diferença entre leve e intenso? O que hoje em dia a gente pode ter de tecnologia para ajudar a gente a direcionar essa intensidade? Smartwatch. Mais inglês por 6. Espero que eu tenha pronunciado certo esse negócio. Reloginhos que dão frequência cardíaca. Pode acreditar, eles são eficazes, a ciência tem provado isso e mais do que nunca, esses relógios te ajudam a controlar a sua saúde. Então, eles são uma boa aquisição, um bom investimento para a sua saúde. Então, controlar a sua frequência durante o exercício traz, sim, melhoras importantes para os seus resultados. E tem uma infinidade de fórmulas e positividades, tá? Para isso. Para a gente pensar, vamos para uma atividade prática, para a gente ir caminhando para o final? Vamos pensar o seguinte, para os próximos 8 dias, eu vou querer que você faça. Primeiro, pense na frequência de treino. Escolha qual é a frequência de treino que você vai querer fazer, vai querer cumprir nos próximos 8 dias. Segundo, que intensidade você vai escolher? Leve ou vigorosa moderada?
Você vai treinar 150 minutos por semana ou você vai treinar 75 minutos por semana? Qual é o tipo, qual é a modalidade que você vai escolher? Caminhada, hidroginástica, natação, vai fazer aula de bike, vai para academia? Programe-se de forma planejada e em intervalos curtos o que você vai fazer para a próxima semana ou para o próximo mês. E respeite isso. Vamos trazer a nossa figurinha do nosso pilar de saúde? Para fechar esse nosso episódio, eu vou pedir para a Mel colocar para a gente aqui o nosso pilar da saúde. Para você que está no Spotify, depois você corre lá aqui no YouTube para você ver essa imagem, porque a gente vai falar de todos esses pilares ao longo do nosso processo e a gente está no pilar da atividade física, que vem com esse conceito de atividade física para você não se manter parado, mas em contrapartida, também é para você lembrar que treinamento físico é tratamento médico. Essa é a nossa prioridade. E para a gente fechar com chave de ouro, eu já falei no último episódio, mas vou só reforçar. Qual é o papel do exercício físico? Primeiro, aumento da aptidão cardiorrespiratória, melhora da nossa saúde óssea, vai diminuir o nosso risco de doenças crônicas, controle e manutenção do peso, tudo relacionado àquelas aptidões, né? Aquilo que a gente falou lá no comecinho, tá? Redução da ansiedade, depressão, mudança do seu humor negativo. E para fechar, melhora da autoestima e autocuidado. Então, esse é o nosso papel aqui no Café com a Tati. Trazer conhecimento para que você consiga fazer melhores escolhas para o seu dia a dia. Pensa nisso quando você for arrumar a sua malinha para você ir fazer a sua prática de exercício físico. Pensa nisso todos os dias para você trazer isso como um novo e importante hábito para cuidar da sua saúde. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!